Olá, paz e bem! Estamos começando mais um podcast Paz e Bem aqui da Paróquia São Francisco de Assis. É uma alegria ter você aqui conosco. Vamos falar hoje sobre um tema muito interessante, que é a evangelização moderna. Como falar de Deus a quem está distraído? E quando falamos em distração, pensamos logo nos nossos adolescentes que vivem num mundo barulhento, acelerado e cheio de estímulos, cheios de tentação, né? Para falar a verdade. Para tratar desse tema conosco, temos aqui um convidado muito especial. É o nosso catequista da Crisma, aqui da nossa paróquia, o John Vale. John, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado, padre. Quero de imediato saudar aqui nossos telespectadores, nossos ouvintes que nos ouvem aqui no podcast Paz e Bem. E hoje nós vamos aqui para falar um pouquinho sobre a catequese da Crisma, sobre a evangelização de jovens. Como o senhor citou, esses jovens muitas vezes distraídos, esses jovens num mundo cheio de tentações, num mundo que cada vez mais traz oportunidades para que os jovens se afastem da igreja, se afastem de Deus, e como mantê-los nesse caminho de Deus, como mantê-los na igreja. É sobre isso que nós vamos conversar aqui nessa tarde, padre. Muito bem. John, você é catequista aqui da nossa paróquia São Francisco de Assis. Como começou a sua caminhada na igreja até chegar a ser catequista? Então, padre, a caminhada na igreja é uma história um pouco longa, vou resumir aqui para os nossos ouvintes, para o senhor. Quando adolescente, como tantos outros jovens, eu tive muitas curiosidades sobre as igrejas e comecei a estudar sobre diversas religiões, diversas igrejas. E o curioso é que eu frequentava muitas igrejas, eu estou falando aí da época de 12, 13, 14 anos, de uma família que o pai e a mãe não frequentavam quase nenhuma igreja. E decidi, aos 14 para 15 anos, ser católico. Estudei o catecismo, estudei a liturgia da igreja. Através de um sonho que eu tive numa noite anterior, decidi ser católico. Um sonho que me convidava a vir para a igreja. E a partir disso, já tinha feito a primeira Eucaristia por intermédio da minha avó, que me ajudou muito, minha mãe também. Mas a partir disso, eu voltei para a igreja aos 14, 15 anos e já voltei para fazer a minha crisma aos 15 anos, para confirmar a minha fé. Quando eu fiz a crisma aos 15 anos, eu estou falando aí de mais ou menos 25, 26 anos atrás, e eu terminei a crisma e eu pensei, por que não ser catequista? Eu imagino que naquele momento, como jovem, alguma lacuna ficou. E não estou jogando nenhuma responsabilidade para os meus catequistas da época, que fizeram com certeza o seu melhor. Mas eu percebia que a comunicação não falava diretamente com nós jovens. E aí eu disse que se eu quero mudar algo, eu preciso estar lá presente para mudar. Eu preciso fazer a diferença. Que maravilha, então, sentindo como um jovem, né, percebendo que talvez aquela linguagem que foi utilizada não tenha sido tão adequada, você se sentiu instigado, né, e convidado, com certeza por Deus, a fazer um diferencial. Você sempre teve facilidade, eu percebo que você gosta muito de trabalhar com jovens, você sempre teve facilidade com jovens, e os jovens também amam você, é inegável isso. Você tinha já essa facilidade para trabalhar com eles? Então, eu estou falando aí de 15 para 16 anos, padre, quando eu terminei a crisma, isso lá na comunidade Santa Rita de Cássia. E é claro que os primeiros anos foram desafiadores. Eu contei com a ajuda de muitos catequistas mais experientes, com mais tempo, que me ajudaram naquele processo inicial. E aí, então, eu estou falando de 25 anos de experiência na catequese da Crisma, da qual eu fiquei cerca de 5 anos um pouco afastado, quando nasceram 2 filhos menores, tive que dar um pouco mais de atenção em casa, mas aí são 25 anos na catequese da Crisma. Isso, com certeza, me deu a experiência necessária para falar com jovens, para melhorar a comunicação. E ao longo desse caminho, eu também tive a oportunidade de me tornar professor. Me formei em História, me formei em Fisioterapia, trabalhei muito tempo como professor de História, de ensino fundamental e médio, e depois na faculdade, na Universidade do Estado do Pará, a UEPA, como professor do curso de Fisioterapia. Então essa comunicação com o jovem, além dela ser vocacional, ser um chamado de Deus, eu também tive formação para isso. Quer seja formação acadêmica, quer seja formação litúrgica, formação na igreja, formação com vários cursos que Pastoral, eu pude fazer, né? Pastoral. Então, isso tudo me credenciou a ter uma boa relação com os jovens. Trabalhar com pessoas não é fácil, né? O processo com pessoas não é fácil. Com os jovens também tem as suas dificuldades. O que mais, assim, na sua caminhada, no seu trabalho, lhe inspira a continuar, a prosseguir nessa caminhada? Então, quando a gente fala da juventude, e até o início da nossa conversa aqui é sobre isso, a gente tem várias barreiras. Na verdade, o jovem tem vários estigmas, né? Eu percebo que muitas vezes a gente trata o jovem como se a gente nunca tivesse sido jovens.
O jovem, ele quer algo dinâmico, ele quer algo mais acolhedor, ele quer ser escutado. E muitas vezes os adultos, as pessoas com um pouco mais de experiências, eles acabam criando uma barreira para que isso aconteça. Então, cada vez que eu vejo essa barreira acontecer, cada vez que eu vejo o jovem ter mais atração ou buscar coisas mais atrativas fora da igreja, eu penso, a gente precisa e pode fazer algo diferente por eles, para tornar aqui também atrativo, para tornar também aqui algo que eles possam buscar e se inspirar para a sua vida, e não só lá fora. E a evangelização, padre, hoje não é como há décadas e décadas atrás, que a gente tratava a catequese como uma formação, como uma escola. Eu ainda fiz assim a minha catequese. Foi professor de crisma, né? O professor de crisma. Eu tinha prova de crisma na época que eu fiz a minha crisma, mais de 25 anos atrás. Tinha prova. Então não é uma escola, é um encontro. O que a gente faz aos sábados são encontros. Encontros com o amigo, encontros com o catequista, encontros na igreja, mas sobretudo encontro com Deus. Encontro com Deus através dos nossos encontros preparados para aquele sábado, para que o jovem possa se inspirar. Os jovens certamente sofrem com esse rótulo, né, de dispersos, como a gente até comentou aqui no começo, né, desinteressados. Como você aborda a questão familiar nessa questão da fé, da transmissão de valores, né? Que influência tem? Então, padre, talvez esse seja o maior desafio da atualidade para trabalhar com jovens. O que acontece? Muitas vezes o jovem chega para a crisma porque a família mandou ele vir fazer crisma. A família, de certa forma, em algum momento até obriga o jovem, está na hora de fazer crisma, vai para a crisma, tem que vir. Então, muitas vezes acontece dessa forma. E muitas vezes também a família acaba não acompanhando. Isso é uma realidade da sociedade, não é uma realidade da nossa igreja, não é uma realidade da fé, mas é uma realidade da sociedade. E que as famílias estão cada vez mais dispersas também, mais ausentes. Só que para isso existem estratégias. Que estratégias? Não só criar, por exemplo, grupo de WhatsApp com jovens, mas grupo de WhatsApp com os pais também. Outra inovação que a gente fez nessa caminhada aqui na paróquia de São Francisco é retiro com os pais. Não adianta fazer só retiro com os jovens. A gente tem um momento de retiro com os jovens, mas tem um momento de retiro com os jovens e os pais juntos. Isso foi muito maravilhoso, é transformador ver os pais, as mães virem participando junto com os jovens. Outra inovação aqui da paróquia é que nós fazemos retiro com os padrinhos também. Muitas vezes, na formação do jovem ou na catequese como um todo, a gente vê o padrinho só no dia da crisma. Agora não, a gente fez retiro com os padrinhos e eles puderam participar. E isso envolve cada vez mais a família, os padrinhos, com o jovem na igreja. Certo. A sua fala, John, me fez lembrar de um jovem que veio para a confissão e ele tinha várias dúvidas, várias crises, né, inclusive de fé. E ele chegou a relatar que ele estava ali só por causa da mãe dele. Ficou uma situação bem difícil para mim quanto para ele, né? Porque ele não acreditava no sacramento, né? Ele não acreditava e porque talvez ele não tenha sido alimentado do modo que deveria ser alimentado, com a fé. Porque é muito fácil dizer assim, vai para a crisma, eu quero que você faça crisma. Mas aquela família não se nutre, não vive num ambiente de fé, né? E o desfecho dessa situação eu não vou falar, né? Mas foi muito chato, né? Ter esse acontecimento, né? E devido, às vezes, à falta de testemunho no ambiente familiar. E, John, nós vivemos nessa atualidade num ambiente que está controlado, digamos assim, muito influenciado pelas redes sociais. A paróquia, ou você mesmo, os catequistas, têm se valido desse recurso das redes sociais para evangelizar? Com certeza, padre. Cai naquela situação que nós falamos, nós temos que estarmos atualizados, entender do que o jovem gosta, onde é que ele está, o que ele observa. Então nós sabemos que hoje em dia os jovens eles têm acesso às redes sociais, embora muitas vezes não devessem, porque as redes sociais são para maiores de 18 anos, como bem diz a legislação, mas a gente sabe que a realidade é diferente, que aos 14, 15 anos, a idade que eles estão na crisma, eles têm acesso a essas redes sociais. E uma delas mais usada é o WhatsApp, claro. Então, a gente tem grupos de amigos de WhatsApp. Legal. Então, a gente precisa criar os grupos com os catequistas. Nós temos grupos de WhatsApp do catequista com os crismandos, onde eles têm acesso direto ao catequista a qualquer momento. Nós temos grupos com os pais,
onde os pais têm acesso aos catequistas a qualquer momento. Mas também nós temos criado vídeos, mensagens que são postadas no Instagram, por exemplo, que chegam a esses jovens por intermédio do Instagram, ou que se busca no Instagram para alimentar os grupos de WhatsApp dos jovens. E principalmente a paróquia São Francisco de Assis é uma paróquia aí que nós sabemos que tem um grande número de seguidores nas redes sociais, tem um grande número de postagens. Um exemplo é esse podcast que a gente está gravando, que certamente vai chegar a esses jovens, a esses pais, a essas famílias. Hoje em dia, a atenção das pessoas tem diminuído bastante, né? O foco, enfim, fazer a leitura de um livro é muito volumoso, com muitas páginas, né? Talvez seja um tédio. Mas, assim, aí as pessoas se contêm, se atentam a vídeos curtos, né? Tudo mais, até um podcast muito longo talvez não interesse tanto. Como manter a atenção do jovem num encontro de catequese, numa pregação? Não tem sido um desafio? Fala aí pra gente. Tem sido um desafio, mas a gente tem uma estratégia aqui na paróquia, depois de conversar com o padre, de organizar a catequese da Crisma de uma maneira mais atrativa. Nós temos um roteiro. Como é que funcionam nossos encontros da Crisma? Nosso encontro dura cerca de 1h30. Como manter, então, a atenção do jovem por 1h30? É muito tempo para que o jovem se mantenha atento ali. Nós dividimos eles em 2 momentos. O primeiro momento, chamado encontro comum, são os primeiros 30 minutos, em que nós temos aí mais ou menos 15 minutos de animação e oração, que é aquele momento que nós trazemos a música, que os jovens gostam muito de cantar, de louvar, de dançar, de fazer atividade de grupo ali com a música. Isso é muito importante. E depois, mais ou menos 10 e 15 minutos também de uma pregação, como eu falei, curta, 10, 15 minutos, de algo que chame a atenção, de algo que toque o coração de fato dele. E é o tempo que a própria ciência nos diz que a pessoa consegue se manter atenta, ali 10 minutos, tá bom. Depois nós temos o que nós chamamos de encontro com as turmas. Na Crisma da Manhã, que é a qual eu estou à frente, nós temos 3 turmas. A turma São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Então, eles se dividem em 3 turmas, esses jovens, e nós temos 1 hora de encontro com eles. Nesta 1 hora, nós temos um primeiro momento que é de dinâmica e reflexão sobre o encontro anterior. Então é um momento que todo sábado tem uma dinâmica diferente. Algo que atrai, algo que dê para eles brincarem, sorrirem, pintarem, cortarem, escreverem. Então é aquele primeiro momento ali. Depois tem a passagem bíblica, que a gente vai fazer a leitura com eles. Importante salientar, padre, que por mais que tenham as tecnologias, tenha a Bíblia online, a gente sempre estimula que eles tragam a sua Bíblia física mesmo, seu livro sagrado. E aí nós temos essa leitura com algumas perguntas em que eles se dividem em grupos para responder depois, e os catequistas fazem esse aporte final. E ao final nós temos o momento de oração, de reflexão do encontro e de compromisso que eles fazem para a semana. Então, assim, se torna algo bem dinâmico, não é algo que é um livrinho que a gente segue o livro o ano inteiro lendo aquele livro, não. É algo que é preparado a cada sábado, não tem algo preparado para o ano inteiro. Que nem a aula do professor, né? Que nem a aula do professor, tem que ser dinâmica. Exatamente, é nesse formato. John, você é catequista, né? Aqui na igreja, você é professor. E a formação, ela é em ambos os aspectos, né? A educação, no caso. Tem sempre algum caso que chama atenção, né? Que a gente guarda no coração. E todo esse trabalho de evangelização é para que a pessoa tenha um encontro com Deus e que a pessoa não seja também uma pessoa ingênua na fé, para que a pessoa tenha uma envergadura, né? Uma musculatura intelectual da fé. Na sua caminhada, na sua trajetória como catequista, tem algum caso específico de um jovem que você viu assim, talvez mudar da água para o vinho? Alguma situação que chamou a atenção, que tocou seu coração? Tem algo que lhe marcou? Padre, em 25 anos eu teria vários casos para falar, né? Mas eu vou citar aqui 2 exemplos básicos. O primeiro, como eu comecei falando, eu procurei estudar as religiões, as igrejas, e foi isso que eu fiz com muitas, e por isso sou católico. Eu não sou católico apenas porque meus pais eram, que meus pais na verdade nem eram de frequentar, então eu estudei bastante ali. E eu morei no bairro da Floresta, lá na comunidade Santa Rita de Cássia, como eu falei, no conjunto Flamboyant, ali em frente à Ubra. E quando eu resolvi vir à igreja participar ativamente aos 14 para 15 anos,
que eu fiz a minha crisma e depois me tornei catequista, aquele conjunto ali, que são 3 quarteirões, onde estavam todos os meus amigos, que alguns com mais idade do que eu, outros com menos, a maioria com menos até, nenhum participava da igreja, nenhum tinha feito crisma ainda. Eu acabei me tornando catequista de todos os meus amigos, de todos eles, dos melhores amigos, daqueles que cresceram comigo. A minha irmã foi minha catequizanda de crisma, meus amigos do lado esquerdo, da direita, da frente. Então, acabou que todos participaram da igreja, foram participar da igreja comigo. E depois foram para grupos de jovens, SEBs, grupos de oração. Então, essa é uma experiência marcante. Digamos que, de alguma forma, eu contribuí na formação espiritual, religiosa de todos os meus melhores amigos e familiares. Mas eu queria dar um exemplo específico. Na verdade, vou falar no geral, porque isso aconteceu várias vezes e acontece todos os anos. Quando o jovem começa a crisma, lá no primeiro, segundo dia que a gente está conhecendo, que eles falam, que a gente pergunta, por que você está aqui? Que eles dizem, não, porque a mamãe mandou, porque o papai mandou. Mas quando chega ao final da caminhada, muitos deles vêm com a gente e falam, eu comecei por causa do meu pai e da minha mãe que me mandaram para cá. Hoje eu me mantive porque eu encontrei Jesus aqui, porque eu tive o meu encontro com Deus nessa crisma, e eu não quero que acabe, eu quero que tenha um grupo, eu quero participar de um grupo. E isso são experiências marcantes, quando o jovem fala isso pra gente, dá esse retorno pra gente. E quando os pais dão esse retorno também, muitos pais dão esse retorno pra gente, e isso é fundamental pra gente, é o que alimenta ainda mais a nossa missão como catequista, né? É esse retorno dos jovens participando na igreja, isso é marcante pra mim. Nós gostaríamos, John, que você falasse aos catequistas, né, desse uma mensagem. Não sei se você sente tão à vontade para isso, mas a partir da sua experiência, o que você falaria, né, para até uma pessoa que está sentindo esse desejo, melhorando a expressão, esse chamado para ser catequista e está ali com medo, né, está receoso. O que você poderia dizer para essa pessoa? Bem, vamos partir então do conceito de catequizar, padre. Fazer ecoar, fazer chegar a palavra de Deus, fazer chegar o evangelho à criança, ao jovem, ao adulto. Então, esse é o conceito. E a partir desse conceito, dizer para cada catequista que está nos ouvindo hoje que eles são um instrumento de Deus. Porque eles estão fazendo ecoar a palavra, porque eles estão fazendo ecoar o evangelho, porque eles estão fazendo chegar até os jovens, até as crianças, até os adultos, aquela fé que nós recebemos e que nós nos tornamos responsáveis por ela a partir da nossa crisma. Então, eles estão numa missão muito, muito bela, muito bonita da igreja. Que seria a nossa igreja sem nossos catequistas, né? São eles que levam, que fazem ecoar esse evangelho até os nossos jovens e crianças, como eu falei. Então, nós precisamos de cada um dos catequistas. Hoje, na paróquia de São Francisco, nós temos catequese da crisma, por exemplo, pela manhã, do sábado, jovem, né? Jovem do sábado à tarde também, de adultos. Nós temos aqui muitos crismandos adultos, muitos jovens. São cerca de 500 adultos e jovens que nós temos hoje na catequese da crisma aqui. Então, 500 jovens e adultos não se catequiza com 1, 2, 3. São muitos catequistas que têm uma missão muito importante, muito bonita. E para aqueles que se sentem chamados a esse trabalho, e às vezes ficam com receio, ficam tímidos, até com vergonha, às vezes, de chegar, dizer que tudo tem uma primeira vez, tudo tem um primeiro passo. O primeiro passo é você chegar até nós, pode falar comigo, procurar meu contato aqui na Secretaria da Paróquia, ou com o padre, ou na própria Secretaria. Dizer, olha, eu gostaria de colaborar na catequese da Crisma, que é o caso que a gente está coordenando, que você vai ser muito bem acolhido. Ninguém nasce sabendo. Eu não tenho 25 anos de história, hoje 25 anos na Crisma. Hoje eu não sou o mesmo John de 25 anos atrás. Com certeza a gente amadurece, a gente melhora, o mundo muda. Falar para o jovem de 25 anos atrás é diferente de falar para o jovem de hoje. Então, tudo isso é uma constante evolução. E todos são convidados, todos são chamados. Só chegar que com certeza tem um cantinho especial para cada um aqui na paróquia. Maravilha. Estivemos aqui com o John Vale, catequista da nossa paróquia, ele também é professor, né, universitário. Que satisfação, John. Muito obrigado pela sua presença aqui, pelo seu trabalho. Deus lhe pague, e a gente sabe que ele já lhe pagou, né? Você é uma pessoa abençoada, iluminada, você e sua família. Queremos convidar você a se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, a compartilhar esse vídeo, dar o seu like, né, comentar para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para as pessoas, e com certeza é relevante. Muito obrigado, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família,
Deus abençoe você, John Vale, nosso catequista. Que Deus esteja sempre conosco, iluminando a nossa vida, sendo o centro das nossas atenções. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo podcast.